Boa noite. Em apenas 30 minutos, vamos deixar você bem informado sobre as notícias que são destaque em Minas nesta segunda-feira. Mais uma criança vítima da tragédia na creche em Janaúba morreu hoje em Belo Horizonte. Matheus Felipe Rocha dos Santos tinha 5 anos. Continuam internadas na capital 13 vítimas. E lá em Montes Claros, Lucas Gabriel Martins, de 4 anos, recebeu alta. A Prefeitura de Janaúba anunciou que a creche será reconstruída em 80 dias com a ajuda de empresários da região. Polícia Civil prende 12 suspeitos de roubo, clonagem e falsificação de veículos. A quadrilha só roubava carros de luxo e a qualidade das falsificações e a rapidez para roubar e anunciar a venda surpreenderam a própria polícia. Camelôs transferidos para shoppings populares reclamam que as vendas caíram muito. Nossa equipe foi conferir o destino dos outros camelôs, aqueles que deixaram as ruas do centro, mas foram vender em outro lugar. Falta exatamente um mês para que o sinal analógico da TV seja desligado em Minas Gerais. E vamos relembrar o que precisa ser feito para adaptar os televisores mais antigos. E ainda temos hoje futebol. Com a vitória sobre a Ponte Preta de virada, o Cruzeiro assumiu o 4º lugar no Brasileirão. Na semana do Dia das Crianças, o comércio está vendendo mais. Os lojistas estão otimistas e acham que o faturamento vai crescer em relação ao ano passado. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Subiu para 11 o número de mortos em consequência da tragédia na creche Gente Inocente, em Janaúba, no norte de Minas. Na madrugada de hoje, foi confirmado o falecimento do menino Matheus Felipe Rocha dos Santos, de 5 anos. Já são 9 crianças mortas e 2 adultos. 8 pessoas ainda estão internadas no Hospital João 23. A nossa repórter Wanda Sampaio e o cinegrafista Tamer Pimentel conversaram com familiares das vítimas e ouviram reclamações sobre o apoio que a Prefeitura de Janaúba está dando. O prefeito da cidade, que está em Belo Horizonte, discorda. Acompanhe a reportagem. Matheus, de 5 anos, morreu de madrugada. Ele respirava com a ajuda de aparelhos e teve 50% do corpo queimado. O número de mortos na tragédia de Janaúba, no norte de Minas, subiu para 11 pessoas. Abalou e, no mesmo tempo, conforta, né? Assim, a gente fica vendo o carinho do povo de Belo Horizonte com a gente, de Montes Claros, onde a gente passou, que eu fiquei em Montes Claros também. Então, assim, é muito gratificante. Apesar da dor, a gente se sente forte pelo apoio que a gente tem. 22 pessoas ainda estão internadas, 8 delas na unidade de queimados do Hospital João 23, na capital mineira. O estado de saúde delas inspira cuidados especiais. 2 crianças estão em estado grave. Cirurgias foram programadas para toda esta semana para remover a pele queimada. Se houver necessidade, os médicos vão usar pele do Banco de Pele de Porto Alegre. A gente faz múltiplas cirurgias, as cirurgias acontecem de forma sequencial, de acordo com a necessidade. E, posteriormente, a gente passa para a fase da enxertia. Durante esse período todo, o paciente permanece na unidade de tratamento intensivo, recebendo cuidados clínicos intensivos para a manutenção da vida. Mais uma criança teve alta hoje no hospital em Montes Claros. Arthur, de 4 anos, pôde voltar para casa no domingo. Parentes das vítimas que vieram de Janaúba para Belo Horizonte acompanhar os parentes internados reclamaram que não estão recebendo nenhum tipo de ajuda. Eles não quiseram gravar entrevista, mas contaram que estão ficando em abrigos e pagando as próprias despesas. O prefeito de Janaúba nega e diz que a ajuda está sendo oferecida. Eu desloquei o meu chefe de gabinete para vir. Hoje ele saiu levando pessoalmente os pais do Matheus, que veio a óbito hoje, e todas essas interconexões aí estão sendo feitas para que as famílias tenham o melhor atendimento possível. Os alunos da creche em Janaúba só retornam às aulas na semana que vem. As atividades serão transferidas para uma unidade de atendimento infantil. Um grupo de empresários prometeu reformar e mobiliar a creche nos próximos 80 dias. Os engenheiros e arquitetos já estiveram lá, fizeram todos os levantamentos iniciais, inclusive com a participação de um engenheiro, de um arquiteto de Janaúba. E a preocupação é que essa nova creche ela não relembre em nada a antiga, para não retroalimentar essa visão que as crianças tiveram, essa lembrança da tragédia que eles foram submetidos. O
O Ministério Público abriu 4 inquéritos para investigar o ataque à creche. Os procuradores querem saber se as vítimas estão recebendo a assistência necessária, se as doações estão tendo o destino adequado, se o vigia estava apto para o trabalho e as condições do imóvel. A creche não tinha laudo de vistoria dos bombeiros, não possuía extintor de incêndio nem saída de emergência e o teto era de PVC. Infelizmente, as pessoas elas só se lembram da prevenção quando o acidente costuma acontecer. O que a gente precisa é realmente insistir muito com as pessoas é que isso é um investimento muito pequeno comparado com a perda de vidas, né? Então nada se compara com a dor, né, de uma família que perdeu, né, um ente querido em decorrência de uma situação dessa. E pensar que a gente poderia ao menos diminuir, ainda que um pouco, essa tragédia, tendo essas medidas, é sempre uma reflexão importante. A Polícia Civil prendeu 12 pessoas suspeitas de integrar um esquema de clonagem de veículos. Segundo a polícia, os suspeitos exerciam várias atividades. Entre os presos, há assaltantes, receptadores, adulteradores, falsificadores de documentos e estelionatários. O foco do grupo eram os carros de luxo. A investigação que identificou os suspeitos durou cerca de 5 meses e os próprios policiais se surpreenderam com a qualidade do trabalho ilegal que era feito. E segundo o delegado responsável pelas investigações, os suspeitos roubavam de manhã e à tarde o veículo já estava esquentado e anunciado para venda. As imagens mostram um momento em que a polícia chega na casa de Guilherme Ferreira da Silva, de 43 anos. Polícia, caralho! Segura aí, segura. Ele aqui, ó. Segundo os policiais, ele seria integrante da quadrilha chefiada por Tiago Barbosa Evangelista. De acordo com as investigações, Guilherme é suspeito de fazer parte de um esquema criminoso de roubo e clonagem de veículos. Carros foram guardados na casa dele, que gostava de dar festas e ostentar. Só faço festa, gosto de tomar xandão, beijar na boca das novinhas, tem nada a ver com roupa de carga, não. Outros 7 integrantes da mesma quadrilha foram presos pela polícia. A primeira parte da operação, intitulada O Crime Não Compensa, resultou na prisão de 12 integrantes de 2 organizações criminosas que agiam aqui em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a polícia, as quadrilhas eram responsáveis pelo roubo, clonagem e venda desses veículos de luxo. Eles adulteravam esses veículos, adulteravam o chassi, as placas dos veículos, os vidros, todas as etiquetas, um trabalho realmente muito bem feito. Os próprios vistoriadores tiveram dificuldade de encontrar o real veículo que estava por baixo daquele que estava sendo adulterado. Anunciavam esse veículo adulterado como se ele fosse verdadeiro. Eles iam até o cartório, era feita essa venda, o dinheiro transferido para a conta de um integrante do grupo, que ficava com 10% e repassava esse valor. Eles roubam um veículo na parte da manhã, na parte da tarde esse veículo já está totalmente esquentado e pronto para ser negociado nos sites de venda de veículos. As investigações começaram há 5 meses e, apesar de agirem da mesma forma e de serem extremamente organizados, segundo a polícia, não há ligação entre as 2 organizações criminosas. O delegado responsável pelo caso acredita ter desarticulado o esquema de roubo de veículos na cidade, que registra, em média, 500 roubos e furtos de carros por mês. Essa é apenas a primeira fase da nossa operação policial. Vai ser um trabalho cirúrgico de desarticulação desses grupos que vem gerando grande prejuízo para várias vítimas aqui. Uma média de 1/3 desses veículos apenas que é recuperado. Mas desses veículos que são recuperados, muitos deles são recuperados todos depenados, com avarias. Então é um trabalho realmente que a gente tem que ser incisivo em combater para que a gente dê uma resposta para a sociedade. O jovem empresário Renan Batista Silva, que atua no setor financeiro, negociando moedas digitais criptografadas, entre elas eu posso citar que a mais conhecida são as bitcoins. Ele foi sequestrado e teve suas contas saqueadas pelos bandidos. O crime aconteceu em Uberlândia e, pela forma como foi feito, indica planejamento. Renan Batista Silva estava em Uberlândia para dar uma palestra para os investidores da região sobre mercado financeiro. O evento aconteceu nesse hotel de luxo que fica na região central da cidade. Depois da palestra, os investidores vieram aqui para essa casa que fica na zona leste de Uberlândia para uma confraternização. Ao final da festa, os empresários conversavam aqui na calçada quando se aproximou um veículo com 2 criminosos encapuzados. Um deles desceu do carro já armado e se aproximou do grupo. Mandou que todos se afastassem, menos Renan. Os autores já tinham um alvo certo,
Ordenaram que o empresário entrasse no carro e anunciaram o sequestro. Renan Batista é empresário do ramo de criptomoedas, que é um meio de troca que se utiliza de criptografia para assegurar transações. Renan é considerado um dos pioneiros no setor. Renan contou a amigos que estava sendo perseguido pelas ruas da cidade. A vítima só foi liberada na madrugada do dia seguinte, aqui nesse ponto da BR-365, a rodovia que corta o Triângulo Mineiro. Renan contou que os criminosos fizeram com que ele tomasse um líquido assim que entrou no veículo e colocaram nele um capuz. O empresário então adormeceu e quando acordou foi um momento de ameaça e tortura. Os bandidos sabiam o que queriam. Senhas que dariam acesso à fortuna de Renan Batista e de outros investidores ligados a ele. Os criminosos conheciam a situação da moeda, né? Inclusive para ter o fato da moeda ser difícil de rastrear, você conseguir transferir grandes somas de dinheiro pela internet e sem um valor fixo, né? Então não tem um limite definido, isso aí pode ter chamado a atenção dos criminosos. O empresário Renan Batista Silva foi atendido em um hospital de Uberlândia e liberado em seguida. A polícia não confirmou o valor que foi roubado das contas bancárias dele. A Polícia Civil apresentou um homem suspeito de ter matado o namorado da ex-mulher com 3 tiros e, na confusão, ela também ficou ferida. O suspeito vai responder pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio. Durante a apresentação, Claudinei Paulo dos Santos demonstrou frieza ao falar sobre o crime. Segundo o pintor, ele não tinha intenção de atirar contra Joyce Cristina, sua ex-mulher, e sim no motorista Wesley Antônio dos Reis, que, segundo dos Santos, fazia ameaças constantemente. Não, eu não queria matar ela, só que na hora que eu cheguei lá, eu não disparei já direto nele, eu disparei por outro lado, para não pegar em ninguém. Só que aí ela estava perto, ela correu para dentro de casa e ele veio para cima. Claudinei foi preso na última quinta-feira na zona rural entre Minas Gerais e Espírito Santo. Ele estava escondido na casa de parentes. Segundo o delegado, a viagem até a cidade de Ataleia, no Espírito Santo, durou cerca de 13 horas. Ao ser preso, com Claudinei foi encontrado um revólver calibre 38 e uma faca, armas supostamente usadas no crime. Joyce Cristina está internada em um hospital da cidade de Poços de Caldas e o quadro de saúde dela é estável, não corre risco de morte. O prefeito Alexandre Calil visitou hoje uma exposição no Palácio das Artes que tem causado polêmica entre os visitantes por unir símbolos religiosos ao sexo. Segundo o prefeito, a mostra está em um local próprio para a disseminação da arte e que, com a classificação para maiores de 18 anos, cabe às famílias decidir quem deve passar pela galeria. A mostra em cartaz no Palácio das Artes expõe imagens que relacionam símbolos cristãos e sexo. Intitulada Faça Você Mesmo Sua Capela Sistina, a exposição divide opiniões. Eles estão deturpando, isso não é obra de arte, isso é pura e simplesmente pornografia. Mesmo que o conteúdo seja pornográfico, eu estou aqui de livre e espontânea vontade. E eu acho que ali tem que ser aberto também para quem quiser entrar e sair com a sua família ou não. Na entrada do salão, há um alerta de que a exposição não é recomendada para menores de 18 anos. Diante da polêmica que ganhou as redes sociais, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, se deslocou nesta tarde até o Palácio das Artes para conferir a mostra. Cada um vai ver o que gosta, do jeito que quer. Agora, sobre a obra, ela é absolutamente normal. Não acredito que nenhum homem do século XXI se choque de verdade com o que viu. E nem se fosse mais chocante do que é, porque não é, aqui é o lugar disso. Na escola não é lugar, na sala da minha casa não é lugar, mas na galeria de arte é o lugar adequado e aqui vem, entra quem quer. Alguns camelôs que foram proibidos de atuar no hipercentro da capital e que não aceitaram ir para os shoppings populares estão trabalhando de forma mais improvisada ainda na passarela da estação São Gabriel. A nossa repórter Yara Fantoni e o cinegrafista Adilson Alves foram lá para conferir e quando chegaram ao local, descobriram que os vendedores que ocupam os boxes autorizados lá dentro da estação, que pagam R$ 428,76 pelo metro quadrado todo mês, têm muito a reclamar de falta de apoio e de infraestrutura. Lonas azuis, objetos pendurados nas grades, bala, biscoito, sapato e roupas. Um pouco de tudo é vendido na passarela da estação São Gabriel,
na região norte da capital. Eu sempre compro no camelô e se tiver eu sempre vou comprar. 3 meses após o reforço na fiscalização contra o comércio irregular, os camelôs continuam, desta vez ocupando as proximidades e áreas de embarque e desembarque das estações do MOVE. Essa mulher, que não quis se identificar, é camelô há 35 anos. Criou 7 filhos com a renda da venda na rua. Inclusive, conseguiu pagar a faculdade de 2 filhas com esse dinheiro. Para ela, o valor gasto com a fiscalização é mal utilizado. Você passa aqui 4 horas da tarde, tem 40 homens que recebem o meu salário, o seu salário, a sua contribuição, para vigiar 6 banquinhas de camelô. Não tem sentido. Belo Horizonte deve ter mais o que fazer com o dinheiro dele. Fica a escada rolante aqui sem consertar 2, 3 meses, elevador sem fio dedo lá, você toma choque. Não tem uma cadeira para transportar um paciente, vamos supor, uma pessoa que chega doente aqui, passa mal aqui, daqui lá no metrô tem que andar, tem que arrastar. O que é isso? Se de um lado ambulantes vendem livremente, sem pagar nenhum tributo, do outro, comerciantes credenciados pagam uma taxa de R$ 428,76 por metro quadrado. De acordo com a BH Trans, o comércio dentro das estações é permitido por meio de um contrato de autorização bimestral e renovável. Mas mesmo quem está credenciado para vender nas estações não está totalmente satisfeito. A falta de energia nos quiosques e o imposto a ser pago prejudicam as vendas. Nenhum alimento que está aqui, ele não vai ser comprado quentinho. Onde que você faz esse alimento? A gente prepara em casa e traz pronto. Aí a gente vê, quando a gente vê que o prazo de validade já tá bem frio, a gente vai e tira, traz de novo. Quem deixou de ser camelô para se legalizar, questiona bastante. A gente fica pagando aluguel caro, paga imposto e eles lá embaixo nada. A gente sai prejudicado e ninguém olha isso. Eles alugaram 1 metro quadrado, só o chão, até a estrutura foi a gente que teve que construir. Por meio de nota, a BH Trans informou que o termo camelô não é correto. Os vendedores lá de dentro são autorizados. O comércio nas estações do MOVE está liberado aí desde novembro de 2015, mas, claro, mediante autorização. A portaria que regulamentou a atividade prevê a instalação de quiosques, máquinas dispensadoras de produtos, dentre outros equipamentos. Todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto da autorização, inclusive os destinados à montagem e desmontagem das instalações, obras de implantação, manutenção, conservação e segurança das áreas e equipamentos, são de responsabilidade do autorizatário. É assim que a BH Trans o chama. E também informou que o que é alugado é a área e não a estrutura. A pessoa jurídica interessada deve solicitar essa autorização à BH Trans e, se aprovada, a autarquia emitirá o termo de autorização de uso, que tem validade de 60 dias, podendo ser renovado. Confira agora outras notícias que são destaque em Minas nesta segunda-feira. Pesquisa realizada em 36 estabelecimentos da Grande BH apontou que o preço da carne de boi está variando até 269%. O quilo da fraldinha, por exemplo, pode custar entre R$ 9,99 até R$ 36,95. O quilo mais barato da picanha foi encontrado no valor de R$ 25,99. O preço mais caro chega a quase R$ 60. O frango registra variações superiores a 100% de diferença entre o menor e o maior preço. A carne bovina vem registrando aumentos consecutivos de preço nos últimos 2 meses. A pesquisa é do site Mercado Mineiro e foi realizada entre os dias 2 e 3 de setembro. O Parque Estadual do Sumidouro, criado há 37 anos, ficou maior. A Unidade de Proteção Ambiental e Cultural ocupa parte da cidade de Pedro Leopoldo e Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte. A Fazenda Samambaia, localizada em Pedro Leopoldo, passou a fazer parte do parque. A fazenda tem aproximadamente 500 hectares e corresponde a 1/4 da área total do parque. Toda a estrutura foi restaurada com investimentos de R$ 13 milhões. Falta exatamente 1 mês para que o sinal analógico da TV seja desligado em Minas Gerais. A data marcada é dia 8 de novembro. Adaptando o seu televisor, você passará a ter acesso à imagem e som de qualidade com sinal HD. Quem tem modelos mais antigos de televisão precisa instalar um conversor. A caravana Seja Digital está circulando por Belo Horizonte e cidades vizinhas para ajudar os moradores a se adaptar ao novo sinal de transmissão. De porta em porta, técnicos da caravana da ONG Seja Digital abordaram a vizinhança para perguntar quem já tem sinal de TV digital por aqui. Já teve a instalação do conversor digital aí já? Não, ainda não. Não, né? Não. Vamos dar uma olhadinha para a senhora aí? Então, tá bom, pode entrar. Na casa da Valéria, a TV antiga ainda recebe o sinal analógico e não tinha o conversor de imagens instalado. Fura daqui, aperta dali.
cabos, antenas e outros equipamentos ficaram prontos para funcionar. Prático, é rápido. Você apenas faz as conexões dentro do conversor, estica a antena, fixa a antena num ponto fixo bem forte, né, que não seja, que ela não movimentar muito para não perder muito sinal. E já está pronta a instalação, é bem prático mesmo, é tudo gratuito. E a partir de agora, a capital e outros 38 municípios do entorno estão em contagem regressiva. É que no dia 8 de novembro, o sinal analógico de TV será desligado em toda a região. Para não ficar sem acesso à TV, quem tem televisor antigo precisa adaptá-lo para receber o sinal digital. 280 mil kits conversores já foram instalados. A meta é que outros 150 mil sejam entregues à população. Para quem é cadastrado em qualquer programa social do governo federal, eles são de graça. A gente pede que elas liguem para o 147, que é o nosso telefone gratuito, nosso canal de atendimento gratuito, que está disponível 7 dias por semana, 24 horas por dia. E basta verificar se tem ou não direito ao kit, agenda o dia e o horário e vai buscar na agência de correios mais próximo de casa. Tudo instalado e funcionando. A TV da Valéria agora já tem sinal digital com imagens de alta qualidade. Antes era com fio com um pedacinho de bombril na ponta. A gente ficava mexendo para lá, mexendo para cá, até dá para ver alguma coisa. Agora que a televisão desse jeito é bem melhor. E pelo jeito, a diversão por aqui está garantida. Agora é só fazer pipoca e ficar todo mundo em cima da cama de televisão. Que ótimo isso, né? Bom, gente, foi realizada hoje em Nova Lima mais uma edição do Conexão Empresarial. O convidado deste mês foi o diretor-presidente do Grupo Pão de Açúcar, Ronaldo Iabrudi. Durante o encontro, empresários e autoridades discutiram sobre o cenário dos negócios no país. Ronaldo Iabrudi, diretor-presidente do Grupo Pão de Açúcar, falou para empresários e convidados sobre o desafio de gerir uma empresa em tempos de crise. Iabrudi, que é mineiro, foi o convidado da 9ª edição do Conexão Empresarial, que acontece mensalmente na sede da VB Comunicação em Nova Lima. Está aqui para mostrar aos mineiros que o Brasil vai se recuperando. Ele me dizia há pouco que as vendas no Pão de Açúcar aumentaram e que os preços abaixaram. O encontro entre nomes de relevância da economia e política brasileira com empresários mineiros tem a finalidade de debater o cenário e as tendências para o crescimento dos negócios. Veja, depois do intervalo, o Cruzeiro arrancou uma vitória contra a Ponte Preta e uma virada no segundo tempo do jogo. Os melhores momentos da partida você confere a seguir. Economia com prêmios é aqui na Rede G Minas, a marca da construção. Promoção compra premiada. Saiu o segundo Fiat Mobi zerinho. Parabéns! O ganhador é o senhor Rogério Sampaio, da cidade de Contagem. Faça como ele e concorra, porque vem aí mais um carrão para você. O próximo sorteio é dia 16 de janeiro de 2018. Corra, ainda dá tempo de participar. A cada R$ 50 em compras, você concorre. O Cruzeiro venceu a Ponte Preta de virada no Mineirão nesse final de semana. Depois de um primeiro tempo com uma atuação fraca, o time mineiro rapidamente reverteu a situação logo no início do segundo tempo. E com essa vitória, o Cruzeiro subiu para a posição de número 4 entre os melhores times do Campeonato Brasileiro. Jogo morno até os 11 minutos, quando Diogo Barbosa fez lambança. Rafael tentou consertar e derrubou Luca na área. Pênalti. Danilo soltou a bomba no ângulo e fez ponte 1-0. Hudson ainda evitou que Danilo fizesse mais um. O primeiro chute a gol do Cruzeiro foi só aos 42 minutos de partida. Henrique ainda deu um susto em Aranha. No segundo tempo, a Raposa partiu para a pressão. Mas a Macaca se segurava lá atrás. Tanta insistência deu resultado aos 28 minutos da segunda etapa. Alisson encheu o pé, Aranha deu rebote e Thiago Neves empatou o jogo. 1-1. 2 minutos depois, o mesmo Thiago Neves quase virou a partida, mas o goleiro da Ponte saiu bem e fez grande defesa colocando para escanteio. Na cobrança, Manuel fez o serviço, voou para colocar o Cruzeiro na frente, 2-1. Na sequência, Elton teve 2 ótimas chances de cabeça.
resolveu aparecer tanto que foi expulso por causa dessa falta, que lhe rendeu o segundo amarelo. E ficou nisso. Vitória celeste em casa, de virada. O Cruzeiro segue vivendo um momento mágico na temporada. Conquistou recentemente a Copa do Brasil e está a 16 jogos sem perder aqui no Mineirão. Um time equilibrado. São jogadores experimentados, estão acostumados com decisões, né? E principalmente na hora da dificuldade, quando existe a dificuldade, são jogadores que acabam, vamos dizer, tirando de letra, né? Porque já estão acostumados, já passaram, já vivenciaram situações de dificuldade. Já o Atlético só treinou no final de semana. Como o time não teve jogo no sábado e também no domingo, o técnico Oswaldo de Oliveira concentrou os esforços na preparação do Galo para a próxima partida, que será realizada nesta quarta-feira contra o São Paulo, aqui no Independência. Relacionamentos amorosos rápidos e rasos são os mais comuns nos dias atuais, mas não tem que ser assim. É o que pensa o professor de física mais famoso do Brasil. Hoje o Pachecão nos leva a refletir se não estamos deixando de lado o que importa e fica aí a gente focando naquilo que passa com o vento, por exemplo, como a paixão. Tudo, nada, para sempre, nunca. Quando se trata de amor, os termos usados tendem a representar extremos. O vocabulário da pessoa que ama revela que ela quer as coisas de maneira absoluta. Mas, para começar, quem pode pedir tudo se não tem como dar tudo em troca? E se alguém tivesse tudo, por que iria querer mais? Apaixonar-se pode ser perigoso quando nossos desejos se fundamentam em aspectos superficiais. Muitas vezes, nos deixamos seduzir por uma pele luminosa, um belo sorriso ou um corpo bem torneado. Trata-se de uma atração com prazo de validade. Somos levados pela primeira impressão e nos entregamos à satisfação imediata quando o que buscamos de fato é uma relação séria. Num namoro ou numa relação extraconjugal, aceitamos sem contestação o que quer que a outra parte nos ofereça. Já em relacionamentos firmes e duradouros, lutamos ao longo do caminho e nos aborrecemos de receber em pequenas doses o que nossos companheiros nos dão. É por isso que é mais difícil manter um relacionamento estável. Falou legal? É isso aí, meu irmão. Bye, bye. E a seguir, você vai ver que o Dia das Crianças está chegando e o comércio tem boas expectativas de vendas. O motivo da maior movimentação das lojas você confere depois do intervalo.